Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar o curso de neuromodulação não invasiva para o tratamento da dor, como parte do programa de pós-graduação. Agradeço o Dr. Newton Magalhães pelo convite, e apresento abaixo a programação. Nós vamos começar com o contexto, os princípios da neuroestimulação no tratamento da dor. Meu nome é Rogério Adas, sou neurologista com área de atuação em dor, atuo em consultório e em ambiente hospitalar também. No Centro de Dor do Hospital das Clínicas, eu tive a oportunidade de participar de pesquisa clínica com pacientes com dor neuropática e foi onde eu também tive contato com a neuroestimulação não invasiva, que depois eu acabei trazendo para a minha prática privada nos últimos anos. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. A gente sabe que o tratamento de paciente com dor crônica é complexo e a farmacoterapia é um dos seus pilares. E entender como que a neuromodulação pode ajudar nesse cenário, a gente tem que entender até onde pode ir a farmacoterapia e as outras modalidades. Então, nós vamos começar por falar um pouquinho de tratamento farmacológico, alguns princípios do tratamento da dor crônica, para depois ver as brechas, onde que a neuroestimulação pode ter um interesse no cuidado com esse paciente. Seja para você que tem interesse em pesquisar esse assunto, ou para você que queira trabalhar com neuromodulação não invasiva, ou que queira referendar esses pacientes, ou mesmo como gestor. Esse é um campo que tem crescido muito e que tem atraído muito interesse em várias áreas da neurologia, da psiquiatria e também da clínica de dor. É um campo promissor, mas que também tem os seus limites e acaba compondo com as outras modalidades um grupo interessante de opções para aqueles que cuidam desses pacientes. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse, empresas que eu já atuei como speaker da indústria farmacêutica, mesmo de neuromodulação, e hoje eu tenho no meu consultório, eu trabalho com neuroestimulação não invasiva, junto com o meu consultório neurológico convencional, que há muitos anos eu conduzo. Revisaremos alguns conceitos sobre dor, alguns mecanismos e as bases do tratamento farmacológico. E aí, então, vamos entender as brechas, de onde a neuromodulação pode compor nesse cenário do tratamento do doente com dor crônica. E o que é a dor? Dor é uma experiência individual, intransferível, cada um sente a sua, essencialmente subjetiva, e que sinaliza a ocorrência de uma lesão tecidual. Ela é multidimensional, complexa e sofre a interferência de múltiplos fatores emocionais, cognitivos, culturais, genéticos, fatores biológicos. Em contexto de dor aguda, ela tem um valor biológico que se perde no contexto de dor crônica, definido como aquela acima de 3 meses. Ao introduzir uma modalidade de tratamento nova como a neuromodulação, sempre é interessante rever alguns aspectos básicos da neurobiologia da dor. Então, a dor aguda fisiológica, ela se vale do fenômeno nociceptivo, em que aferentes primários presentes em todos os tecidos fazem uma transdução de estímulos potencialmente nocivos, sejam eles mecânicos, térmicos, elétricos ou de irradiações, por meio das fibras A, delta e C, até o sistema nervoso central nas chamadas vias espinotalâmicas. O fenômeno essa transdução não é ainda dor, a dor ela só é percebida como tal no sistema nervoso central e no encéfalo, em que um conjunto de reações de alerta, neurovegetativas, neuroendócrinas, emocionais e sensitivas se fazem presentes. Elas têm um aspecto, como eu já disse, multidimensional, e que tem cumpre um papel fisiológico em condições de dor aguda. Na dor crônica, definida pela Sociedade Internacional para o Estudo da Dor como aquela acima de 3 meses, vocês sabem disso, embora seja um critério meio arbitrário, existem algumas críticas, porque alguns pacientes podem ter fenômenos de dor crônica com poucos dias ou
ou poucas semanas já exibe uma expressão clínica e fenômenos de sensibilização já bem evidentes. Mas os processos de dor crônica acabam envolvendo uma desorganização dessa rede, né, desse conjunto de estruturas, desde o aferente primário até as vias que ascendem para o encéfalo. Nós vamos tratar isso com um pouco mais de detalhe nos próximos slides. E hoje ela é um desafio para os sistemas de saúde do mundo todo, públicos, privados, né? Aproximadamente 1/3 da população mundial tem alguma forma de dor crônica, né? Aqui no Brasil isso não é diferente, e quando a gente analisa o aspecto dos anos de capacidade, que é uma das formas de mensurar o impacto populacional da dor, sabe-se que as dores crônicas constituem a maior causa de anos vividos em incapacidade no Brasil e no mundo. E, conjuntamente com alguns transtornos psiquiátricos, né? Então, por exemplo, a dor lombar crônica, as dores cervicais, elas ranqueiam entre as 10 principais condições de anos vividos com incapacidade. Uma medida para se avaliar aí a importância, né, da questão. Agora, revendo brevemente os principais mecanismos de dor, que são muito importantes para se tratar pacientes com dor crônica ou estudar dor crônica, né? As dores, sabemos, podem ser fisiológicas, aquela que cessa com a retirada do estímulo nocivo, ou dores crônicas por excesso de nocicepção, como numa osteoartrite de joelho, por exemplo. Dores disfuncionais, ou mais modernamente chamada de nociplásticas, né? Que tem como protótipo a fibromialgia ou a dor lombar crônica de causa indeterminada. Agora, as dores neuropáticas, eu trouxe um destaque para essa síndrome. Por quê? Elas são aquelas decorrentes de lesão do sistema nervoso somatosensitivo, nós sabemos, e elas trazem muita dificuldade para controle analgésico. São aquelas condições mais desafiadoras, aquelas condições que associamos remédios. E os remédios muitas vezes assumem um certo protagonismo, apesar da eficácia limitada, que nós vamos ver mais para frente, é justamente nos contextos de dor neuropática que nós acabamos associando o remédio e começamos a pensar em outras modalidades terapêuticas, dentre elas as técnicas de neuromodulação, sejam elas não invasivas e depois as invasivas, se for o caso. E as dores neuropáticas têm múltiplas causas, envolvendo o sistema nervoso periférico ou central, ou ambos, né? E elas, por definição, elas cursam com alterações de sensibilidade e dores de caráter neuropático, né? Nós não vamos entrar muito nesse aspecto, isso já foi abordado em outros módulos, né? Mas algumas são condições muito comuns do tipo diabetes mellitus, herpes zoster, que às vezes dão quadros álgicos de grande intensidade, e já afecções que muitas vezes passam despercebido, não são tão bem diagnosticados, como lesões do sistema nervoso central, como a dor na esclerose múltipla, a dor no acidente vascular cerebral, por exemplo. Causas traumáticas ou pós-operatórias são também comuns, como causa de lesão no sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Como as lesões do sistema somatosensitivo causadas pelas doenças que eu citei podem gerar dor em alguns pacientes? Eu digo pode porque não são todos os pacientes que têm alterações somatossensitivas que vão cursar com dor neuropática, né? O fato é que alguns pacientes, por meio de mecanismos como a presença de atividade ectópica, que são disparos anômalos, correntes hepáticas, mudança de comportamento biológico dentro da fibra, mudança do tipo de canal iônico, um aumento no número e mudança do perfil de canais de sódio, de canais de cálcio, modulação ascendente de receptores, fenômenos de hiperexcitabilidade, que afetam o aferente primário inicialmente, mas depois o neurônio de segunda ordem e o sistema nervoso central. Fenômenos de hiperexcitabilidade
dos neurônios nociceptivos. Existem fenômenos neuroimunitários, como a ativação da micróglia e alteração também de mecanismos inibitórios, né? Ou seja, o sistema nervoso, na tentativa de recuperar a função, ele acaba ficando hiperexcitável, né? Em todos os segmentos. E essa hipersensibilidade ela vai galgando vários níveis, né? Que visam amplificar o sinal. O sistema nervoso somatosensitivo lesado, a natureza tenta devolver função aumentando a sensibilidade. A questão é que essa recuperação, essa amplificação dos fenômenos de sensibilidade, ela pode ser disfuncional. Então, dor neuropática é um fenômeno de readaptação disfuncional à injúria do sistema nervoso somatosensitivo. Ela envolve sensibilização do aferente primário, aumento e mudança dos canais iônicos, modulação ascendente de receptores, apoptose de interneurônios inibitórios, brotamentos sinápticos que explicam aqueles fenômenos do tipo alodinia, né, de uma modalidade sensorial que não é para doer, pode gerar dor, reinervação aberrante, dentre outros fenômenos. Assim, muito desses processos de sensibilização envolvem o corno posterior da medula espinal, que é uma região que funciona como uma comporta importante. Ele ou filtra os estímulos nocivos oriundos do aferente primário, ou a depender do regime de disparo, se são suficientemente intensos e duradouros. Essa estrutura o corno posterior da medula, neurônios de amplo campo receptivo se tornam amplificadores de sinal, né? Isso é uma das etapas importantes do dito chamado de sensibilização central. Essa atividade aumento da atividade neuronal no corno posterior da medula espinal. Assim, esse conjunto, essa hiperatividade dentro das vias espinotalâmicas e mais do que isso, do conjunto de vias encefálicas, né, que constituem a chamada matriz da dor, a neuromatriz da dor é um conceito, né, que a dor ela é oriunda da ativação de um conjunto de estruturas que ficam hiperexcitadas e que se desorganiza por diferentes modos nos contextos de dor crônica, seja ela neuropática ou não, né? Então existe uma certa aumento da atividade de transmissão da dor e uma redução da atividade das vias de modulação da dor, aqui representadas em verde, né? Por que é importante falar da modulação da dor? Porque os processos, né, as ferramentas de neuromodulação muito se valem dos sistemas de modulação endógena. Então eles merecem um comentário um pouco mais detalhado a seguir. A tal da neuromatriz da dor que se desorganiza, enfim, ela envolve múltiplas dimensões, como eu falei, dimensões afetivas, discriminativas, sensitivas e cognitivo-avaliativas, que explicam aí todo o colorido e o vasto colorido de manifestações, de repercussões que o paciente com dor exibe. O sistema modulador descendente de dor compreende uma extensa rede que tem elementos principais na substância cinzenta periaquedutal e outras estruturas do tronco, como bulbo rostral ventromedial, por meio de neurotransmissores e neuropeptídeos moduladores, como neurotransmissores, monoaminas, serotonina, noradrenalina, dopamina, e neuropeptídeos moduladores, inibitórios, como a GABA, glicina, o sistema de endorfinas endógenos. Eles têm a capacidade de modular a dor logo na sua entrada no corno posterior da medula. Mais do que isso, esses sistemas emitem projeções rostrais e que interferem também em aspectos como a cognição, humor, o sono e funções neurovegetativas. Isso explica o fato de que pacientes com dor crônica comumente têm insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldades
distúrbios de sono, dentre outras manifestações. Muito desses fenômenos se explicam pela disfunção dos sistemas moduladores descendentes de dor, que é o sistema pelo qual as técnicas de neuromodulação parecem exercer o seu efeito terapêutico. Então, esses sistemas moduladores, basicamente temos dois, né? Temos os sistemas bottom-up, que são os fenômenos de contra-irritação. É assim, eu sinto uma dor, se eu apertar, se eu tiver um estímulo, um outro estímulo nocivo é capaz de bloquear uma aferência dolorosa. É o conceito que experimentalmente é o de Nick, né? E que isso é estudado em experimentos de modulação condicionada da dor, em que se coloca um membro numa água fria, nociva, isso reduz a percepção dolorosa em modelos experimentais de dor. Mas mais nos interessa nesse momento são sistemas moduladores descendentes, os chamados top-down modulation. Eles se valem de redes de neurônios opioidérgicos e não opioidérgicos, que são oriundos de várias regiões do sistema nervoso central e se projetam para essas regiões. Substância cinzenta aquereductal, bulbo rostral vento medial, locus cerúleus, né? E essa multiplicidade de fatores, né? E essa complexa rede, ela explica o porquê é tão complexo o processo de modulação da dor. Porque a dor é modulada por tantos aspectos da vida cotidiana. Questões como a atenção, o condicionamento, o aprendizado se vale desses sistemas, né? Crenças, memórias prévias de experiências dolorosas, né? O efeito placebo, o efeito nocebo, os aspectos motivacionais, as expectativas, os contextos em que ocorre a experiência dolorosa, tanto na dor aguda como na dor crônica, ele interfere para a dor ficar minimizada ou maximizada, né? E explica também muitas das terapêuticas que se usam para tratar dor crônica, como todas as terapias mente e corpo, né? As práticas físicas, as práticas que envolvem respiração, yoga, meditação e assim por diante. Abordagens psicológicas, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, essas coisas funcionam se valendo em muito desse tipo de circuitaria. E não é diferente no processo da neuromodulação. Nós vamos ver nas aulas subsequentes que não se sabem todos os mecanismos pelo qual a neuromodulação é capaz de minimizar a experiência dolorosa, mas tudo indica que se vale desses sistemas moduladores descendentes. E é pautado nesses modelos de sensibilização central, em que a transmissão da dor em contexto de dor crônica está hiperexcitada, e nos modelos em que mostram uma redução na eficiência dos sistemas moduladores de dor, é que nós pautamos a farmacoterapia multimodal em contextos de dor crônica, em que eu associo medicamentos como, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, que têm ação em vários níveis nas vias ditas ascendentes, e também uma ação no sistema modulador descendente, assim como antidepressivos duais, gabapentinoides, opioides e assim por diante. Então, a ideia é tentar, pelas mais diferentes modalidades terapêuticas, tentar equilibrar esse desbalanço, né, das vias de transmissão da dor e da sensibilização central e tentar aumentar o tônus de disparo dos sistemas moduladores de dor. E dentro desse cenário, além de medicamentos, todas as modalidades terapêuticas, a neuromodulação pode ser uma ferramenta adicional importante. Ainda falando de estratégia de farmacoterapia, a depender do mecanismo de dor, eu vou recrutar determinadas linhas de medicamentos, né? Lembrando que muitos pacientes têm dores mistas, dores nociplásticas associadas com dores neuropáticas. Agora, em linhas gerais, os pacientes com dor crônica neuropática, eu acabo utilizando antidepressivos, tricíclicos ou duais, gabapentinoide, combinações, opioides, né? Em pacientes com dor por excesso de nocicepção, eu posso utilizar outras estratégias e da mesma forma as dores nociplásticas. Nós vamos entrar um pouquinho no racional de utilização de cada um desses fármacos rapidamente, antes de entrarmos na questão
neuromodulação propriamente dita. Cada fármaco exige as suas potencialidades em termos de efeito analgésico e as suas limitações por conta dos efeitos adversos, né? No mundo da dor crônica, uma das clássicas indicações de medicação são os tricíclicos, são eficientes, talvez por agir em muitos pontos da rede que eu comentei atrás, né? E são limitados, contudo, pela presença de efeitos adversos, mas ainda assim são fármacos que têm o menor NNT, o número necessário de pacientes para se tratar dentro dos estudos clínicos com dor crônica. São opções importantes ainda hoje. Nós sabemos que as limitações dos tricíclicos são, sobretudo, em termos de ganho de peso, hipotensão postural, obstipação, sedação excessiva, bloqueio atrioventricular, prostatismo, enfim. Sobretudo nas populações geriátricas, que são muitos dos pacientes que são os portadores de dor crônica, pacientes com comorbidades, são justamente aqueles que estão vulneráveis a esse tipo de efeito adverso. Então, limita o uso dos tricíclicos em variados contextos na clínica de dor. Os antidepressivos duais acabaram assumindo um papel importante no tratamento das dores crônicas nos últimos anos, por serem melhor tolerados que os tricíclicos e por terem um conjunto de estudos clínicos direcionados às condições dolorosas aí citadas, eles ganharam um espaço importante. Além disso, sobretudo a duloxetina, mas também a venlafaxina, são fármacos que têm uma ação psiquiátrica importante para o tratamento de transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, condições comumente comórbidas à dor crônica. Então, são fármacos também muito utilizados na clínica de dor. Os antidepressivos duais também têm os seus efeitos adversos, sobretudo em contexto de início de medicação. Muitos pacientes têm náuseas, sintomas gastrointestinais, alguns sonolência excessiva, hipertensão arterial e assim por diante. Enfim, e alguns pacientes toleram super bem. Então, existem algumas idiosincrasias, né, de resposta à medicação que nós bem sabemos. Os gabapentinoides ou alfa-2-delta ligantes, eu estou falando da gabapentina e da pré-gabalina, destacam-se no tratamento da dor neuropática, sobretudo na dor neuropática evocada, né, como a alodinia. Eles agem especificamente numa subunidade de um canal de cálcio voltagem dependente. Ele minimiza a transmissão glutamatérgica e parece ter um papel nos processos de sensibilização central. Eles têm uma propriedades farmacocinéticas interessantes, eles não se ligam às proteínas do plasma também e não têm interações medicamentosas, ou seja, em pacientes em polifarmácia, pacientes que tomam anticoagulantes, tomam antihipertensivos, medicamento para o diabetes, eles não modificam esses outros esquemas e também não modificam esquemas terapêuticos para dor propriamente dito. Então são fármacos bons para se combinar. Cuidado apenas em relação à excreção renal. Eles não são nefrotóxicos, mas dependem de uma boa função renal para serem eliminados. Então, em insuficiência renal, eles têm que ter a sua dose reduzida ou mesmo serem suspensos. Eles já foram submetidos a vários estudos controlados em dor, são eficazes em neuropatia diabética dolorosa e outras condições de dor neuropática, como a neuralgia pós-herpética, e a pré-gabalina tem estudos controlados atestando a sua eficácia na fibromialgia. O interessante, os gabapentinoides, eles têm alguma eficácia para a ansiedade, né? Na Europa, a pré-gabalina, por exemplo, ela é aprovada para o transtorno de ansiedade generalizada. Elas têm um efeito interessante regulador do sono.
Então é um fármaco bastante versátil para esse tipo de pacientes no sentido de tratar também a dor e muitas comorbidades associadas à dor. Também tem os seus efeitos colaterais, muitos pacientes apresentam edema nos membros inferiores, engordam, podem ter sedação excessiva, alguns obstipam, menos do que com os tricíclicos, né? E como eu já lhes falei, tomar um cuidado com pacientes com insuficiência renal. No contexto da dor neuropática periférica, destaca-se a lidocaína PET, sobretudo na neurologia pós-herpética e na dor neuropática pós-traumática, para dores localizadas. Destaca-se pela segurança e pelo alto perfil de eficácia. Já os opioides têm sido muito utilizados classicamente em várias condições de dor crônica. Alguns dos opioides têm uma ação específica para dor neuropática, como a metadona e o tramadol, mas elas trazem questões de segurança importantes que têm feito que o seu uso, que a sua recomendação tenha sido mais restrita, que deva-se evitar utilizar opioides como monoterapia para condições como, por exemplo, as dores neuropáticas, as dores nociplásticas, por exemplo. O risco, sobretudo, de dependência física e psíquica. A gente vive hoje a crise dos opioides na América do Norte e Europa. Aqui no Brasil um pouco menos, mas temos problemas também. Então os opioides são fármacos que podem ser utilizados em associação em pacientes selecionados. Veja, nós não estamos aqui falando de dor oncológica, em que os opioides são o carro-chefe e o fármaco mais importante. Não estamos falando de dor aguda, de dor pós-operatória. Aqui é um contexto de dor crônica. O problema é que os fármacos utilizados para a dor crônica foram emprestados para o uso de dor aguda. E esses conceitos estão sendo revistos na atualidade, frente aos problemas comuns encontrados com os opioides. Os opioides em pacientes selecionados podem ser opções interessantes, mas em associação e dentro de um contexto de uma múltipla abordagem. Alguns pacientes podem ter um perfil favorável para o uso de opioides e outros não. Assim, quando analisamos as recomendações de literatura, os guidelines, para o tratamento da dor neuropática, nós temos que fármacos de primeira linha, os antidepressivos duais, os tricíclicos e os gabapentinoides. Como fármacos de segunda linha, o tramadol, a lidocaína em PET na neuropatia periférica localizada, a capsaicina nós não dispomos no Brasil. E, como fármaco de terceira linha, os opioides fortes, como a oxicodona, metadona, morfina e a toxina botulínica para dor neuropática periférica localizada. Em algumas condições especiais, como a dor central pós-AVC, a dor central mielopática, fármacos como a lamotrigina podem ser interessantes. Os canabinoides na dor central mielopática, na dor da polineuropatia relacionada ao HIV, os canabinoides podem ter um efeito terapêutico interessante. Na neurologia do trigêmeo, a carbamazepina ainda é uma clássica medicação que é de primeira linha, funciona muito bem para esse subgrupo de pacientes. Enfim, quando se fala em tratamento farmacológico da dor neuropática, são francas e reconhecidas as limitações. E muitas dessas limitações são colocadas pelos modelos de estudo, né? Todos esses fármacos que eu lhes comentei, eles são baseados na etiologia. Ou seja, eu estudo pacientes com dor, neuropatia diabética dolorosa ou neurologia pós-herpética. O problema é que pacientes com dor crônica podem ter uma expressão clínica variada. Pacientes com a mesma etiologia podem ter uma expressão sintomática distinta. Não existe uma correlação
entre a etiologia, a causa da dor neuropática, os sintomas e a resposta terapêutica às medicações. A dor neuropática é tida como uma condição transetiológica e a terapêutica, baseada na etiologia, a terapêutica farmacológica, ela é limitada. Então existe uma busca em dor neuropática, e pode-se dizer em outras condições de dor crônica, existe uma demanda por tratamento individualizado, porque o fenômeno é complexo, múltiplas etiologias convergindo, mecanismos de dor diferentes e diferentes expressões fenotípicas. Então existe a busca por tratamento individualizado para cada paciente. Dentro dessa dificuldade, dessa refratariedade, combinações de fármacos têm sido testadas. E a maioria dessas combinações, elas mostram-se superiores à monoterapia, né? Seja aqui apresentado a duloxetina com pregabalina na neuropatia diabética dolorosa. Existem outras associações que foram estudadas pela literatura. Mas quando nós vamos nas revisões sistemáticas que avaliaram essas combinações, vê que, embora os estudos mostram uma eficácia superior em combinações de fármacos, foram muitos diferentes fármacos foram estudados. Então, além de não serem muitos estudos, foram combinações distintas. Metodologicamente não se conseguiu ter uma significância a ponto de recomendar as combinações de fármacos, mas na prática é o que a gente tem. Então, em contexto de refratariedade, a gente acaba utilizando analgesia, farmacoterapia multimodal. Eu combino remédios, eu combino antidepressivo, dual ou tricíclico com gabapentinoide. Eu tento obter uma sinergia analgésica, eu tento ainda tratar um pouco das comorbidades psiquiátricas comuns desses pacientes, são ansiosos, deprimidos, e melhorar o padrão do sono. Então, várias combinações elas são utilizadas na prática clínica justamente para tentar equilibrar, né, minimizar aquele desequilíbrio do aumento dos processos de sensibilização que eles comentei e uma hipoatividade dos sistemas moduladores. Essas combinações, assim, empiricamente, elas tentam obter esse tipo de efeito terapêutico. Mas, quando eu associo fármacos, é lógico, eu tenho problemas, eu tenho riscos. Eu tenho risco de interações medicamentosas, efeitos adversos sistêmicos, efeitos de sistêmico e de sistema nervoso central, sonolência, diplopia, náuseas e assim por diante. Sobretudo em pacientes idosos, em pacientes que têm comorbidades clínicas, extremos de idade. Lembrando que muitos desses pacientes com dor crônica são pessoas que padecem de morbidades e que já têm idade. Então, esse ambiente de dores crônicas de grande refratariedade são justamente esses pacientes vulneráveis, né? Então, o contexto é o seguinte, né? O tratamento da dor neuropática, ele para ser muito econômico nas palavras, ele é limitado, né? Alguns autores falam que o tratamento é ruim. É ruim porque o alívio da dor completo da dor neuropática é raro. Até 40% dos doentes com dor neuropática são resistentes à farmacoterapia. Então, o tratamento é ruim mesmo, restrito. Então, em linhas gerais, a gente tem uma demanda para um aprimoramento das abordagens para esse subgrupo de pacientes com dor neuropática. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Isso é assim porque é dor neuropática, né? Quer dizer, e nas outras condições? E, por exemplo, para uma fibromialgia, né? Uma dor nociplástica. A fibromialgia, uma dor lombar crônica de causa indeterminada, e outras dores primárias, como cefaleias tipo tensão crônica, por exemplo, que são e as dores nociplásticas. Eu não tenho lesão no sistema nervoso, eu não tenho inflamação, eu não tenho nocicepção bem definida. O remédio também é tão ruim assim? Eu diria, o remédio nessas situações é até pior. Na verdade,
A farmacoterapia, em contexto de dor crônica, ela é um dos pilares, ele é o mais importante para a dor neuropática. Quando eu vou, por exemplo, para uma dor nociplástica, a fibromialgia, o papel dos remédios é menor. Não que seja desprezível, os remédios podem ajudar, mas eu vou ler para vocês aqui a conclusão dessa revisão sistemática de tratamento farmacológico para fibromialgia, de um grupo importante que estuda dor crônica e fibro. O grupo conclui que a terapia medicamentosa, como única estratégia para o manejo dos pacientes com fibromialgia, deve ser desencorajada, levando em consideração o efeito modesto dos medicamentos disponíveis, alta prevalência de efeitos adversos e baixo registro de benefícios continuados, né? A comunidade deve estar atenta a evitar excesso de medicação, enfim. O remédio ela tem um papel menor ainda nessas dores nociplásticas. E aí deve entrar no cardápio de opções, né? Quem está tratando ou estudando essas condições, outras abordagens. Né? Quando eu falo de fibromialgia, por exemplo, exercícios, reabilitação, terapia cognitivo-comportamental, e os procedimentos de estimulação direta do sistema nervoso central, aqui nessa ilustração se colocou o TMS como uma opção, né? Elas vêm compor com os fármacos, né? Então, também nas dores nociplásticas, um tratamento multimodal individualizado é o prato do dia, é o que mais se tem estudado e quem convive nesse cenário no dia a dia desses pacientes, a gente entende que a gente a gente obtém respostas melhores quando a gente consegue implementar esse conjunto de medidas, né? E isso envolve também assim, medidas educacionais, né? Você tem que convencer o paciente do benefício de muitas dessas intervenções. De qualquer forma, o pilar clássico para o tratamento das dores crônicas é considerado a farmacoterapia, uma abordagem de saúde mental, sobretudo a terapia cognitivo-comportamental, e os processos de reabilitação, de medicina física e reabilitação. Claro, com diferentes proporções, se eu estou falando de uma dor neuropática ou de uma dor por excesso de nocicepção, uma nociplástica. Acupuntura, abordagens como meditação, terapias mente-corpo, yoga e muitas outras técnicas podem vir junto, a depender do perfil do paciente, aquilo que se tem acesso, né? E dentro desse cenário, outras abordagens, e dentre elas a neuromodulação não invasiva. E a neuromodulação invasiva em cenários específicos que nós vamos comentar mais para frente. Aqui sumarizado, né, vários dos principais procedimentos de neuromodulação periférico e em sistema nervoso central, desde o TENS, eletroacupuntura, estimulação epidural medular, cortical epidural, motor, estimulação cerebral profunda, estimulação magnética transcraniana. Na verdade, essas técnicas têm sido muito estudadas no decorrer dos últimos 30 anos. Desde a década de 90, muito se tem estudado das técnicas de neuromodulação, invasiva e não invasiva, para o tratamento de condições psiquiátricas e neurológicas, né? Isso tem ganho destaque, inclusive, na mídia leiga, né? Existem inclusive sites, né, que divulgam isso na internet, falando sobretudo sobre estimulação magnética transcraniana e estimulação transcraniana por corrente direta. Aqui qual que vai ser o foco do curso? Nós vamos avaliar sobretudo essas duas técnicas, que é a estimulação magnética transcraniana repetitiva e a estimulação transcraniana por corrente contínua, né? O ETCC ou TDCS, né? do acrônimo em inglês.
O interessante é que essas técnicas elas têm sido vistas e entendidas por muitos pesquisadores como uma abordagem complementar, como eu estou lhes apresentando agora, como uma ferramenta a mais. Aqui eu lhes trago uma revisão sistemática muito recente agora, do começo do ano, 2020, de guidelines práticos, uma revisão sistemática e recomendação e as recomendações francesas para o tratamento da dor neuropática. E aqui ele coloca junto tratamento farmacológico e não farmacológico. Então, essa revisão, nesse sentido, ela tem um ineditismo de colocar tratamento farmacológico e não farmacológico dentro de uma mesma metodologia de análise estatística. E as conclusões são bastante interessantes, né? Então, ela coloca como opção de primeira linha para a dor neuropática, os antidepressivos duais, os gabapentinoides e os tricíclicos, como eram aquelas recomendações que eu lhes mostrei há pouco, para as neuropatias periféricas, lidocaína, como abordagem de segunda linha, pregabalina, tramadol e combinação de terapias farmacológicas, ou seja, um dual ou um tricíclico mais os gabapentinoides. Então, é um ineditismo também desse estudo. E como terceira linha, ele coloca a estimulação magnética transcraniana junto com os opioides fortes, ou seja, aquele paciente em que eu já tentei fármacos de primeira e segunda linha e não deu certo, naquele momento que eu já estou pensando em associar um opioide, eles colocam como recomendação considerar estimulação magnética transcraniana. Então, esse é um estudo pioneiro, feito por um grupo que trabalha muito com dor neuropática e com neuromodulação, e eu entendo que isso reflete um pouco, traz um pouco as evidências científicas para o cenário clínico, né? Então eu entendo que essa deva ser uma visão crescente, uma abordagem crescente no mundo da terapêutica da dor neuropática, pensar as abordagens em vários caminhos, né? No momento em que as limitações do tratamento farmacológico são óbvias e evidentes e não tem uma revolução farmacológica em vista, né? Tem ocorrido um movimento muito grande no sentido de ver a potencialidade e os caminhos pelos quais a neuroestimulação não invasiva possa ajudar os nossos pacientes com dor crônica, cujo tratamento hoje ainda é muito restrito, a gente viu. Então, junto do triplé clássico para o tratamento de dor crônica, eu entendo que a neuroestimulação não invasiva, a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua em pacientes selecionados, ela pode compor vir a combinar com o tripé de abordagens primárias para o paciente com a dor crônica, junto com a farmacoterapia, abordagens de saúde mental para pacientes indicados e os procedimentos de reabilitação. A neuromodulação não invasiva se destaca pela sua segurança e pela sua eficácia terapêutica em alguns cenários, né? Outras abordagens mais invasivas, elas podem compor em cenários específicos de grande repercussão funcional. Enfim, eu espero tê-lo seduzido com a ideia de que essas abordagens elas devam ser vistas com mais, elas devem ser entendidas para todo mundo que estuda e trabalha com dor crônica, porque existe uma tendência que elas cresçam. E é importante que elas cresçam e possam ser utilizadas de uma forma correta, dentro de expectativas coerentes, né? E avaliadas caso a caso. De fato, a potencialidade ela é, no mínimo, interessante para esse cenário dos pacientes com dor, né? Nós falamos que
que a dor crônica ela é complexa, ela é uma convergência dinâmica de múltiplos fatores, né? E ela é individualizada. E esses processos individuais, elas se passam sobretudo no sistema nervoso central, no cérebro. Então, eu entendo que as abordagens de neuroestimulação não invasivas para o tratamento da dor, das suas comorbidades e mesmo de outras condições, elas sejam muito atraentes e oportunas, né? Então, iniciamos esse módulo, né? E eu espero que vocês estejam com vontade de entender um pouquinho mais sobre estimulação magnética transcraniana e estimulação transcraniana por corrente contínua. Vamos em frente. Obrigado pela atenção.